Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais esse vídeo. Hoje nós vamos continuar aqui o nosso estudo, é a segunda parte da mensagem 93, ela é intitulada Ainda Colocamos Obstáculos ao Nosso Próprio Conhecimento. Ela foi trazida no dia 19/8 de 2022 por um espírito amigo, através do mentor Lázaro, né, através do médium, nosso amigo Jordelei, né? E depois a gente ficou sabendo que esse espírito ele se chamava Adalberto, né? Então ele trouxe depois o nome posteriormente e é uma mensagem muito bonita. E o Robson vai trazer aqui para a gente um trechinho do vídeo, essa segunda parte que a gente vai estudar, e depois a gente abre para as discussões, ok? Querem dar um alô pro pessoal aí? Alertando-nos com todas as sábias e doces palavras da necessidade de renascermos inúmeras vezes do ventre de nossas mães, abrindo-nos o campo das perspectivas territoriais, mostrando que o reino de Deus não é apenas este mundo ainda tão pequeno e tão desprovido de luz, mas que na casa de nosso Pai, o universo, inúmeras moradas existiam. E nas suas moradias, da luz ao estado primitivo. E deste estado primitivo, nós, na condição de seres mais esclarecidos perante alguns e inferiores perante a grande massa. Passado o processo de compreendermos os raios luminosos que trabalham de forma intensa nos dias das semanas, conhecendo os seus mestres e a função de cada uma das forças, encontramos, uma vez mais, a mesma problemática durante o pós-reencarne, quando convidados para uma vez mais adentrarmos a pátria definitiva, a nossa morada primeira, o mundo dos espíritos, nos deparamos com a real situação moral que nos encontramos. O ser humano ainda assim passava desapercebido dos conceitos mais importantes dos caminhos evolutivos. A reforma interior. Passado esta febre de consciência e de conhecimento, rumamos de forma intensa para os caminhos da mecânica quântica. Estudamos, descobrimos o infinito, os mundos, as vidas, as condições de tempo e espaço. E então, reforçado uma vez mais, a lei da atração, que também estudada e aprofundada tentou se fazer. Descobrimos que, no fundo, a ciência ainda nos trazia as realidades mais concretas. O magnetismo e a atração. Tudo funcionando conforme as nossas realizações. Seres capazes de produzir e, através da produção, recebermos de regresso e de retorno, através da lei da atração ou da ação e reação do universo, aquilo que ali criamos. Também descobrimos que o estado Oriente e Ocidente não tem divisória alguma quando se trata do nascer e do renascer. Eu sempre tenho a sensação
de que o mentor está falando para mim, não é? Mas essa eu tive certeza absoluta, não só uma sensação de que ele está falando para mim. Não só porque eu tenho estudado muito essa coisa, né? Da reforma íntima, começando justamente pela análise do que a gente tem dentro da gente mesmo, né? Isso é uma coisa que é muito recorrente em todos esses espíritos que falam sobre psicologia, que falam sobre o mundo moral, sobre o mundo interior, né? Aproveitem essa oportunidade que vocês têm de, na matéria, já entenderem isso e começam a ver quem vocês são enquanto espíritos, né? Para não serem pegos de surpresa na hora que chegarem aqui, de se descobrirem ou muito menores ou muito diferentes do que vocês estavam projetando, né, com a mente de vocês. E esse tipo de oportunidade realmente é muito raro. Você vê que dos 8 para 9 bilhões de pessoas que tem na Terra, né, quantos que têm esses conhecimentos que a gente está compartilhando aqui? Talvez uma porcentagem muito pequena, né? Então a gente tem essa concretude mesmo. Olha, tem um livro falando, observe o teu mundo interior, observe o que você está levando para depois dessa vida aqui, porque isso aqui vai passar. E você já teve várias oportunidades de aprender isso, deixou essas oportunidades para trás, né? Que é o que ele falou na primeira parte da mensagem. E não vão deixar passar outra não, porque essa que você está bem consciente é rara, né? É uma oportunidade em 1000. Então a gente tem mesmo essa concretude, né, de que o magnetismo funciona, de que o pensamento funciona, de que a gente olhar para dentro da gente mesmo, a gente vai ver o que nós vamos levar daqui, né? O que a gente consegue enxergar dentro de nós é o que nós vamos levar daqui. E isso é muito precioso para a gente só deixar passar, né? Pode falar, Fábio. Pode falar. É interessante, Robson, isso, porque eu também tenho a sensação de que está sendo dito para mim tudo. Porque, por mais que eu tenha deixado a parte dos atendimentos de lado, né? E por estar focado em outra área de trabalho agora, sempre chega muitas pessoas me procurando por questões de terapias e de tudo. E esse alerta, assim talvez eu possa chamar, deste irmão, é que tem tantas ferramentas hoje no globo terrestre, e estas ferramentas não têm feito a diferença para muitos, porque ele nos diz que quando nós somos convidados a retornar à pátria definitiva, a nossa condição moral ainda se torna um empecilho, mesmo diante de tanto conhecimento. Veja que aqui no portal a gente teve a oportunidade de estudar no livro dos médiuns também a parte da explicação da identificação dos espíritos, né, aonde a gente pode classificá-los como os espíritos esclarecidos e não esclarecidos, ou pseudo-sábios, né, que são aqueles que dizem saber tudo. E hoje a gente está entrando num colapso tão grande, onde o não apelativo não se torna conteúdo. Então, nós buscamos previsões, nós buscamos leituras disso, leitura daquilo, então a gente vai lá, a gente tenta se harmonizar. Veja, por favor, não entenda como crítica ou de forma alguma, mas a gente tenta se harmonizar. Agora eu quero o raio violeta, agora eu quero o raio rosa, agora eu quero o raio verde. Então a gente fica criando um monte de mecanismos e na hora da ação, porque uma coisa é eu estar em casa fazendo uma oração, fazendo uma meditação, conectando-me a uma energia de Reiki, de Theta Healing, ou seja, reticências ao número das terapias que existem. Me conectando com o mestre Hilarion, pedindo para que São Miguel esteja em todos os lugares para me proteger, e quando eu saio ali fora, que eu sou convidado
a ser um cidadão de bem, um apóstolo de Jesus? Eu não sou. Então, o Adalberto, ele puxa muito a nossa orelha nessa parte, falando exatamente sobre isso. Exatamente sobre o tanto que sabemos e o quanto não praticamos. Então, ele fala para todos nós, Robson. Ele nos puxa a orelha. E veja que ele nos puxa a orelha exatamente para o nosso ponto mais frágil. E será ainda o obstáculo por muitos anos, muitas décadas, reforma íntima. Porque ninguém quer mexer no que está quieto. Eu não quero mexer no que está quieto. Se bem que eu mexo. Mas, assim, chegar lá e meter a mão, eu não sei se eu estou preparado para isso. Então, eu estou ciente disso. Então, temos que cuidar de abrir o sorriso aqui, fechar a cara aqui, né? Pedir a proteção de Jesus aqui, ou pedir a proteção de Jesus largue tudo e me siga. Quando eu peço a proteção de Jesus, é isso que ele me diz. Largue tudo e me siga. E largar tudo é largar as crenças. É largar talvez as pseudos-crenças, né? Porque todo dia as crenças limitantes. As crenças limitantes. Boa, boa. Então, quando larga isso, ou largar tudo isso e chegar e ajudar alguém diretamente, e a gente vê que aquela pessoa fica espantada porque ela não esperava aquela reação de ti. E ali a gente vê que naquele momento a gente foi Jesus. Naquele momento a gente foi a espiritualidade de ação. A gente foi Jesus, a gente foi Nada, a gente foi Hilarion, a gente foi Saint Germain, a gente foi todos os mestres ascensos. Eu, Moriacan e Kutum, a gente foi todos eles. Porque a gente agiu com o que eles pedem que a gente faça. Eles não vêm aqui para nos dizer o que a gente tem que fazer de ergue a mão aqui, baixa a mão aqui, joga a mão para lá. Eles não vêm ensinar isso. Isso eles não vêm ensinar. Eles vêm dizer, ame o teu próximo, porque sem amor não há caminho. Eu diria mais uma coisinha dessa questão de largar aí as crenças, né, Jordeli? Acho que antes de largar elas, acho que a gente tem que aprender com elas, né? E elas são importantes para, né? Porque como a gente está falando de que a gente tem essa oportunidade agora nessa vivência de, através da nossa inteligência, né, discernir sobre o que é certo, o que é errado e assumir as responsabilidades sobre a nossa mudança mesmo, que é a principal motivo que eu estou aqui é de me modificar para melhor, né? E aí desenvolver o que tu falou agora no final, o amor, né? Amar o meu próximo. Tudo bem, e aí eu tô cheio de conceitos aqui, tô cheio de, né, vamos dizer, de verdades, já na minha consciência, já aprendi muita coisa, porém ainda tô com essa dificuldade de praticar algumas delas, né? Então é justamente isso, aprender com essas dificuldades, aprender com o que eu não consigo ainda praticar, e aí eu vou internalizando as ideias, vou tentando fazer um movimento de mudança devagarzinho, né? A gente sabe que nem sempre é tão fácil, como tu falou, né? Às vezes demora muito tempo, às vezes demora várias vivências, várias existências para diluir somente um defeito. Então é devagar mesmo que a coisa vai acontecendo. Mas a gente tem que ter essa ciência que a gente é responsável sim, por tudo que a gente está fazendo, né? Nós não somos mais marionetes, né, vamos dizer assim, da espiritualidade que ela está nos conduzindo o tempo inteiro. Nós temos agora a responsabilidade para assumir os nossos próprios atos, né? Então vamos fazer com que esses nossos atos sejam mais condizentes com aquilo que o Jordeli estava falando, com as mensagens que esses mestres nos trouxeram o tempo inteiro para a humanidade, né? E aí nesse trechinho que foi passado aqui, ele fala dessa questão, né, de que não há limites entre o que é Ocidente e o que é Oriente. Bom, somos um planeta, somos uma comunidade, uma fraternidade planetária, né?
independe. Bom, os ensinamentos de Buda estão aí até hoje, né? O conhecimento dos chakras começou lá com os hindus, agora e teve toda uma roupagem ocidental para que nós conseguíssemos digerir talvez essas informações mais facilmente. Então, são informações que vieram sendo feitas de intercâmbio, né? Por várias vivências, várias existências vindo e vindo, ampliando esse conhecimento, espalhando ele pelo globo. Estou citando exemplos aqui, né? Mas o conhecimento está aí, a gente tem essas ferramentas para aplicar do jeito que a gente entenda ser o melhor, mas a gente tem que sim fazer o movimento para ir evoluindo, né? Para fazer melhor a cada dia, né? Eu estou falando aqui isso para vocês, pessoal, mas eu também erro bastante, tá? Acho que é importante frisar isso, tá? Importante, muito importante frisar. Às vezes a gente tem dificuldade dentro do nosso lar, de convivência, né? O Jordelê falou assim, a gente sai na rua e não trata o próximo bem, pô, às vezes nem dentro de casa eu estou tratando bem as pessoas, né? Então, são dificuldades assim pequenas, são na micro escala, dentro de um lar, né? Então, eu não preciso hoje abraçar o mundo, eu preciso conviver em paz comigo e com o que está ao meu redor. E isso vai se refletir para fora. Falei demais, Edil. Não falou demais, eu acho que você falou exato o que tinha que falar. E escutando você falar, né, a gente não trata o próximo na rua, a gente não trata as pessoas dentro de casa e às vezes a gente não trata bem a gente mesmo, né? Então, dentro da nossa própria casa mental, às vezes a gente não se trata bem, a gente se trata como ser de segunda classe ou briga com a gente mesmo. Mas para além disso, né, eu acho que um ângulo que tem sobre essa questão da transformação do nosso todo, né? Porque aí em termos das ações, acho que ficou bastante claro, né, dele falar assim, a gente sabe muito, pratica pouco, que é isso que o Jordelê enfatizou muito. E depois no finzinho da fala de Jordelê, ele chegou nesse ponto de a gente tem que aprender a amar. E eu acho que esse aprender a amar é uma coisa tão interna, porque é um sentimento, né? É uma coisa que brota dentro da gente e a gente aprende a produzir de uma forma espontânea. E essa forma espontânea, às vezes, não é bem assim, a fazer uma ação que mostra o bem, né? Então, por exemplo, então tem gente que às vezes está na rua ajudando um monte de pessoas, tipo assim, vou me programar para hoje distribuir um monte de marmita na rua, né? Mas às vezes está fazendo aquilo lá num gesto que não significa exatamente que ele está aprendendo a amar. Às vezes ele está fazendo aquilo como uma obrigação, às vezes ele está fazendo aquilo como para aparecer para alguém, ou uma vaidade, né? Ou cumprir minha cota com Deus hoje porque distribuí 10 marmitas. E isso, às vezes, não aconteceu, essa coisa interna do aprendi a amar aquela pessoa que está recebendo a comida, né? Eu não aprendi o valor da comida, sei lá, uma coisa que é um pouco mais dinâmica em termos do sentimento do que significa aquele gesto, né? Então, claro que o gesto tem um valor em si, igualzinho o André Luiz ter atendido um monte de gente lá, né, ter atendido a dona que ele não gostava, tinha um valor, mas não era bem porque ele tinha aprendido a amar a dona que ele fazia aquilo, né? Ele fazia aquilo porque a dona era chata, ele queria ficar livre dela. Então, mas é isso, né? Tem um valor, mas aprender a amar é um pouquinho além disso, né? De fazer essas coisas meritórias ou de eu ter esses comportamentos que mostram uma coisa boa, sabe? Mas eu acho que é bem por aí. Acho que praticar de forma natural, né, Robson? Talvez seja o ponto. O ato de amor ser natural. Eu faço porque é natural, não é obrigação, né? E, em alguns quesitos a gente está bem distante ainda. Mas vamos seguindo. Encerramos por aqui, meus queridos irmãos, e convido vocês a irem lá no outro canal também, Jordelê dos Santos, aonde nós estamos fazendo as postagens do livro Jesus no Lar. Capítulos curtinhos, de no máximo 5 minutos, em vídeos separados. A mensagem dessa semana, que foi o capítulo 6, está linda demais. Está linda demais.
ontem, que eu sempre assisto de novo antes de postar. E aí, quando eu escutei aquilo lá, eu disse, nossa, como eu precisava disso. Eu ouvi os ensinos de Jesus. Cara, Jordan, emociona, cara. Emociona. É um trabalho magnífico. Magnífico mesmo. E estamos só começando, tem inúmeras ideias. Após terminarmos o livro de Neio Lúcio, com Chico, a gente está querendo começar uma empreitada em mensagens muito bonitas de um amigo chamado Marco Túlio. Tá? Então, a gente tem bastante mensagens dele, e mensagens lindas, e a gente vai começar a fazer isso também. Fiquem com Deus, e até a semana que vem.